Você acredita que alguém pode morrer e reaparecer 40 anos depois, como se nada tivesse acontecido? Porque foi isso que aconteceu comigo. Passei 4 décadas em luto. 40 anos sentindo saudade de um homem que eu acreditava estar enterrado. No cemitério da cidade. O homem que foi meu primeiro e único amor. Meu marido. Meu companheiro. E foi exatamente esse homem que eu vi, em pé, sorrindo, com outra mulher e 2 filhos crescidos, dentro da farmácia do bairro onde eu moro. Sim, a vida me preparou para muitas perdas, mas não para reencontrar o homem, que eu enterrei com minhas próprias mãos, em um lugar comum, numa quarta-feira qualquer, como se tudo tivesse sido mentira. Antes de continuar, me diz, de onde você está me assistindo? Qual cidade? Qual cantinho do Brasil? Escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar saber até onde essa história chegou. E se essa história te pegar no peito como pegou em mim, considera se inscrever aqui no canal. Porque o que eu vou contar agora não é invenção. É o tipo de coisa que muda a alma de uma pessoa para sempre. Era uma manhã comum. Fui até a farmácia comprar meus remédios de pressão, como faço toda a primeira semana do mês. Levei minha sacola de pano e a lista escrita por mim mesma, com a letra pequena de quem já aprendeu a viver sozinha. A atendente estava ocupada, então fui dar uma volta pelas prateleiras. Passei pelos shampoos, pelas vitaminas, pela parte de fraldas, onde sempre compro um pacote para doar para o asilo onde faço trabalho voluntário. E foi quando virei a esquina da seção de cosméticos que aconteceu. Uma risada que paralisou tudo em mim. Não era só familiar, era dele. Por instinto virei o rosto e procurei a origem daquele som. Meus olhos caíram num homem alto, cabelos grisalhos bem aparados, usando uma camisa social azul clara. Ele estava com uma mulher bonita, de uns 50 e poucos anos, e 2 rapazes jovens que brincavam entre si. E então, ele virou o rosto. Tudo ao meu redor sumiu, porque era ele, o mesmo sorriso torto. A mesma pinta do lado esquerdo da boca. O mesmo jeito de entrelaçar os dedos quando estava ansioso. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Não era um sósia. Não era engano. Era meu marido. O homem que, segundo todos, morreu em um acidente de carro há 40 anos. Fiquei imóvel. O tempo congelou. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que eu pudesse pensar. Minhas mãos tremiam. Era como ver um fantasma. Mas um fantasma que sorri, respira, vive. Com outra, ele me viu. Quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dele sumiu. O rosto ficou pálido, os olhos arregalados. Eu soube na hora. Ele me reconheceu. Ele sabia que eu era eu. Sussurrou algo para a mulher, algo como, já volto. E caminhou na minha direção. Os passos hesitantes, o olhar pesado. E eu não sabia se gritava, se batia ou se desabava em choro. Mas fiquei ali, parada, esperando uma explicação que não poderia existir. Clara, ele disse. A voz dele era como ouvir o passado me chamando. Eu travei. Você está morto. Ele deu um passo para o lado. Eu preciso te contar tudo, por favor. Talvez fosse o susto. Talvez fosse a dor que gritou mais alto que o orgulho. Eu não sei. Só sei que saí com ele para o estacionamento da farmácia, como se fosse uma cena de um filme estranho demais para ser real. Lá fora, ele encostou no carro e começou a falar. A voz falhava. O rosto estava abatido. Não parecia o homem seguro que estava ali dentro com a outra. Eu forjei minha morte, Clara. Naquela época, eu estava envolvido com gente perigosa. Tinha uma dívida grande. Ameaçaram te machucar. Eu achei que sumir era o único jeito de te proteger. A palavra proteger me feriu como faca. Você sumiu. Me deixou sozinha, sem explicação. Você tem ideia do que fez comigo? Ele engoliu seco. Eu não sabia o que fazer. Pensei que, se você acreditasse na minha morte, talvez conseguisse seguir em frente.
Não imaginei que ia carregar esse peso tanto tempo. Eu me senti desmoronar. Tudo aquilo que vivi. As noites em claro, os aniversários sozinha, os natais em silêncio, olhando a cadeira vazia. Tudo isso foi em vão? Ele estava vivo, construindo outra vida, enquanto eu enterrava a minha. Talvez agora você entenda por que eu precisava contar essa história. Às vezes, a dor mais profunda não vem da morte, mas da mentira. Se essa história te tocou até aqui, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar histórias reais, intensas, daquelas que ficam na gente. E talvez, como eu, você descubra que até as verdades mais dolorosas precisam ser ditas. A gente se sentou no banco de concreto que ficava do lado da farmácia, sob a sombra de uma árvore que nem parecia real naquele momento. Eu só conseguia encarar minhas mãos. Aquelas mãos que por tanto tempo apertaram o travesseiro, vazio à noite. Que acenderam velas no dia de finados, que se acostumaram com a solidão. Ele tentou falar mais, mas não tinha o que dissesse que coubesse no tamanho do que eu sentia. Você tem filhos? Perguntei, apontando com o queixo na direção da farmácia. Ele hesitou. Tenho 2. Aquilo doeu mais do que ouvir que estava vivo. Porque eu imaginei como teria sido minha vida com filhos. Como seria olhar para um rosto parecido com o dele e me sentir menos sozinha. Mas nunca aconteceu. E agora, ali estava ele, com o que era para ter sido meu. E a mulher? Perguntei. Nos conhecemos uns 5 anos depois que eu sumi. Ela não sabe nada, Clara. Eles não sabem. Para eles, eu sou o Paulo que veio do interior. Eu inventei até o nome da cidade. Eu ri. Um riso curto, amargo. Você virou uma fábula, um homem inventado. Ele baixou a cabeça. Eu encostei as costas no banco e fechei os olhos. As memórias me invadiram como um vento forte, entrando por uma janela mal fechada. Lembrei do dia em que recebi a notícia da morte. Um amigo dele apareceu em casa dizendo que o carro tinha capotado na estrada e explodido. Que o corpo estava irreconhecível, mas que tinha sido identificado pelos documentos no porta-luvas. Eu chorei tanto que fiquei com os olhos machucados por semanas, e quando fui até o velório, vi um caixão lacrado, fechado, com uma foto dele em cima. Ninguém me deixou ver. Você armou até isso? O enterro? Perguntei com os olhos ainda fechados. Foi tudo planejado. Eu comprei o carro de um homem que estava fugindo do país. Coloquei meus documentos lá dentro e fiz tudo parecer um acidente. O corpo era de um desconhecido que também estava fugindo. Eles nunca investigaram direito, só queriam um desfecho. Eu me levantei. O ar parecia denso demais. Você sabe o que fez comigo? Você matou a minha vida e continuou vivendo a sua. Ele se levantou também, mas manteve distância. Eu não passei um dia sem pensar em você, Clara. Mas eu não podia voltar. Você escolheu não voltar. Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio gritou mais alto que qualquer discussão que poderíamos ter. Respirei fundo. Senti o gosto da mágoa subindo pela garganta. Você, pelo menos tentou saber se eu estava bem? Perguntei. Sim. Nos primeiros anos, eu ligava, escondido pro asilo que você ajudava. Ouvi sua voz uma vez, sem você saber. Aquilo me destruiu, mas eu já tinha ido longe demais. Ficamos ali, 2 estranhos com um passado em comum, cercados por palavras que nunca foram ditas. E nesse momento, se você chegou até aqui, me conta uma coisa. De onde você está assistindo essa história? De qual cidade? De qual cantinho do Brasil? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos. E me aquece saber que essa história encontrou alguém aí do outro lado. Ele me entregou um papel com um número de telefone. Se um dia quiser conversar, ou só gritar comigo, eu mereço. Peguei o papel, mas não prometi nada. Fui embora andando devagar, sentindo os passos pesados, como se o chão quisesse me puxar de volta. Quando cheguei em casa, fechei todas as janelas. Sentei no sofá e deixei o silêncio preencher a sala. Só que dessa vez, o silêncio tinha nome, rosto,
E estava vivo. Peguei um caderno antigo onde costumava escrever cartas que nunca enviei. Cartas para ele. E reli todas. Uma a uma. Algumas tinham lágrimas secas nas bordas. Outras estavam amassadas de tanto apertar. E ali, pela primeira vez em 40 anos, eu chorei de um jeito diferente. Um choro de confusão, de raiva, de amor não resolvido. Você já sentiu isso? Um amor antigo voltando como um fantasma? Um passado te puxando pelo braço, exigindo ser olhado de frente? Se sim, comenta aqui embaixo. Me conta. Porque às vezes a gente acha que é só com a gente. Mas não é. E, se essa história está te tocando de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Aqui é o lugar onde as dores viram palavras e onde as palavras viram consolo. Naquela noite, dormi com o papel do telefone debaixo do travesseiro. Não porque queria ligar, mas porque ainda não sabia o que fazer com tudo aquilo. No fundo, eu sabia que aquela história não tinha terminado ali. Mas também sabia que eu não era mais a mesma Clara que ele conheceu, e talvez ele também não fosse mais o mesmo homem que eu amei. Os dias que seguiram foram estranhos. Eu acordava mais cedo que o normal, como se algo dentro de mim estivesse inquieto, pulsando. Meus pés me levavam até o jardim, onde eu ficava sentada por horas, olhando as flores, mas sem realmente vê-las. O número dele continuava ali, no papel dobrado dentro da capa do meu livro de cabeceira. Eu não ligava. Não porque não quisesse ouvir mais, mas porque não sabia o que ouviria. Tinha medo da verdade, medo de uma nova mentira, medo de mim mesma. A vizinha me chamou para caminhar como fazia toda terça. Recusei. Disse que estava com dor nas pernas. Mentira. Eu só não queria ver gente, nem ouvir nada que não fosse o barulho das minhas memórias. Na terceira noite, tive um sonho. Sonhei com ele, mas não como ele estava agora. Sonhei com o homem de 40 anos atrás. A camisa branca, dobrada nas mangas, o cheiro de sabonete e graxa de motor. Sonhei com o jeito como ele me abraçava por trás quando eu lavava a louça. E como dizia que o mundo era muito mais bonito com meu sorriso. Acordei chorando. O travesseiro úmido, o coração apertado. A sensação de que meu corpo ainda vivia num tempo que já não existia. Naquela manhã, fiz algo que não fazia há muito tempo. Vesti meu melhor vestido. Aquele azul com flores miúdas que ele dizia que me deixava ainda mais dona do mundo. Fui até o salão da Dona Luísa, cortei as pontas do cabelo, passei um batom vinho e caminhei até a igreja do centro da cidade. Sentei no último banco, não para rezar, mas para ouvir o silêncio de um lugar onde eu sempre encontrava alguma paz. Fechei os olhos e pela primeira vez pedi por mim, não por ele, não por respostas, mas por clareza. Por força para decidir o que fazer com esse passado que de repente tinha voltado e se sentado na minha frente, como quem pede um café e diz: "Oi, voltei." No caminho de volta, passei na frente da farmácia. O carro dele não estava lá. O mundo continuava no lugar, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha virado de cabeça para baixo. Naquela noite, sentei no sofá com uma caneca de chá e encarei o telefone fixo da sala. Sim, ainda uso o telefone fixo. Algumas pessoas dizem que é coisa de velho. Eu prefiro dizer que é coisa de quem ainda acredita que algumas ligações precisam ser feitas com calma, com fio, com peso. Liguei, chamou 2 vezes antes de uma voz atender. Alô? Era ele, não precisei dizer meu nome. Clara. Ele sussurrou, como se estivesse esperando essa ligação a vida inteira. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia por onde começar. Então só respirei fundo e falei. Eu não quero saber da sua vida. Não agora, mas quero que você escute a minha. Ele concordou, e eu comecei. Falei de tudo. Dos anos que se seguiram depois do seu acidente. Dos velórios aos quais fui sozinha, dos natais silenciosos, dos vizinhos que diziam: "Você ainda é jovem, pode refazer sua vida." Como se amar tivesse prazo. Falei da solidão, das cartas nunca enviadas,
dos sonhos em que ele aparecia e eu acordava com raiva de mim por ainda esperar. Falei da raiva. E falei do amor, porque sim, ainda tinha amor ali dentro, ferido, confuso, mas ainda era amor. Do outro lado da linha, ele chorava. Não falou quase nada. Só me ouviu. No final, eu disse: "Você não precisa me explicar mais nada." Mas eu precisava dizer isso. Para mim. Ele agradeceu. E disse que me entendia, que estava ali se eu quisesse falar de novo. Desliguei. E por incrível que pareça, me senti mais leve, como se depois de 40 anos eu tivesse finalmente enterrado o que precisava ser enterrado, mas do jeito certo, com palavras, com verdade. Naquela noite, dormi pela primeira vez em paz. E talvez você também tenha algo guardado há anos, uma dor, uma pergunta, um adeus que nunca foi dito. Se isso te tocar de alguma forma, deixa um comentário. Às vezes, escrever é a única maneira de libertar o que pesa. Uma semana depois daquela ligação, ele me mandou uma carta. Sim, uma carta, escrita à mão. Com aquela letra que eu conhecia tão bem, embora agora estivesse um pouco mais trêmula. O envelope era bege, simples, com meu nome completo no centro e um selo antigo colado no canto. Senti um aperto no peito só de olhar para ele. Pensei em rasgar. Pensei em guardar. Mas abri. Dentro, 3 páginas escritas com cuidado. Palavras que pareciam ter sido arrancadas do peito dele. Ele dizia que nunca deixou de pensar em mim. Que, cada aniversário, cada ano novo, cada vez que via um girassol, lembrava de mim. Contou que passou anos fugindo. Que não teve coragem de voltar quando a ameaça passou. Que achou que era tarde demais. E quando tentou saber de mim, anos depois, alguém disse que eu tinha me mudado e vivia fora do país. Mentira. Eu nunca saí daqui. Mas talvez aquela mentira tenha sido o que o impediu de tentar. Na carta, ele falava dos filhos. Um deles, o mais velho, era seu enteado. O mais novo, biológico. Contou que a mulher que estava com ele o ajudou quando ele mais precisava, e que mesmo assim, ela sabia que existia uma parte dele que nunca esteve inteira, que ela sabia da minha existência, que não havia segredos entre eles, exceto o destino. Ele disse que não me escrevia para pedir perdão, mas para devolver algo que era meu, a verdade. Dobrei a carta devagar. Beijei o papel como se meus lábios pudessem atravessar o tempo. 2 dias depois, ele me ligou. Disse que queria me ver, só uma vez, só para olhar nos meus olhos de novo, sem o peso da mentira, sem a pressa da farmácia, sem o choque nos rostos. Eu hesitei, mas aceitei. Marcamos de nos encontrar num café pequeno perto do bosque, um lugar onde ninguém nos conhecia, onde a gente poderia ser só 2 velhos conversando sobre a vida, mesmo que o passado estivesse sentado à mesa com a gente. Cheguei antes, escolhi uma mesa no canto, pedi um chá de camomila. Minhas mãos suavam como se fosse um primeiro encontro. Mas meu coração sabia que não era o primeiro. Era o último que ainda precisava acontecer. Ele chegou. Caminhou devagar, mais magro do que eu lembrava. Mas os olhos... os olhos ainda eram dele. Sentou à minha frente e por alguns segundos nenhum de nós falou. Ficamos ali, olhando um para o outro, vendo as rugas que o tempo deixou, as marcas de uma vida que não vivemos juntos. "Você tá linda", ele disse. Sorri. Um sorriso contido, educado, e abaixei os olhos. "E você... tem menos cabelo", respondi, tentando quebrar o gelo. Ele riu, um riso tímido, ainda familiar. Conversamos por quase 1 hora, não sobre o passado, mas sobre o que veio depois, sobre os caminhos que tomamos, os sonhos que abandonamos, as escolhas que doeram e as que salvaram. Em determinado momento, ele disse: "Eu vivi, mas nunca fui inteiro. Sempre faltou um pedaço. E era você." Aquilo me quebrou por dentro, porque era verdade. Faltou para mim também. Nos despedimos com um abraço, longo, silencioso.
cheio de tudo o que não foi dito por 4 décadas, e quando ele virou as costas e foi embora, eu senti, enfim, que o ciclo tinha se fechado. Voltei para casa devagar, como se cada passo naquele calçamento antigo fosse uma despedida. Sentei no meu banco de madeira, debaixo da jabuticabeira do jardim. As folhas estavam quietas. O vento não soprava. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando eu entender o que havia acabado de viver. Sabe? Eu sempre achei que, se algum dia reencontrasse meu marido, o meu primeiro impulso seria gritar, depois bater, depois chorar. Mas o que eu senti naquele café foi outra coisa, um luto estranho. Um luto por tudo o que poderíamos ter sido, e não fomos. Um luto pela vida que ele levou longe de mim, e pela que eu vivi com metade do coração. A verdade é que, mesmo agora, sabendo de tudo, ainda dói. Não existe um botão que desliga. A ausência, nem uma palavra mágica que transforme 40 anos em passado resolvido. Mas existe algo que muda, a escolha do que fazer com essa dor. Por muitos anos, eu vivi como se meu tempo tivesse parado. Como se minha história tivesse terminado no dia em que ele morreu. Ou melhor, no dia em que eu acreditei que ele morreu. E agora eu vejo que a vida continuou. Mesmo sem a minha permissão, ela continuou. As cartas que ele me mandou depois, daquela primeira foram poucas. Trocamos só algumas palavras, espaçadas. Ele respeitou meu silêncio. E eu, o dele. Nunca mais nos vimos. Ele seguiu com a família dele. Eu segui com a minha solidão. Mas uma solidão que agora tinha uma luz diferente. Porque, de certa forma, ele me devolveu algo que eu nem sabia que ainda estava procurando. A minha própria história. História. Por tantos anos, eu fui só a viúva. A que perdeu. A que ficou. A que sofreu. Mas agora eu sou a mulher que sobreviveu, que não precisou da presença dele para continuar respirando, que construiu um mundo inteiro mesmo com metade da alma ferida. Isso, por mais contraditório que pareça, me deu paz. Uma tarde, peguei um caderno velho e comecei a escrever tudo. Escrevi cada detalhe do que vivi. Cada dor, cada silêncio, cada carta. Escrevi porque não queria esquecer. E porque, se um dia alguém encontrasse aquele caderno, talvez pudesse entender que há histórias que não se encerram com ponto final, mas com reticências. Algumas pessoas me perguntam se eu o perdoei, e eu sempre respondo: eu me perdoei, por ter amado tanto, por ter acreditado, por ter me encolhido por medo da vida sem ele, e por ter demorado tanto para perceber que ela estava ali, me chamando, o tempo todo. Hoje, a jabuticabeira continua florindo todo o verão. Eu ainda faço meu chá de camomila à tarde. Ainda escrevo nas minhas manhãs. Mas agora, quando olho para trás, não vejo só a ausência. Vejo a mulher que me tornei. E se você está me ouvindo agora, talvez entenda. Às vezes, a vida nos arranca coisas que parecem insubstituíveis. Mas é no vazio que descobrimos o que somos capazes de construir, sozinhos. Alguns dias depois da nossa última conversa, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma única fotografia. Era ele, mais jovem, segurando um violão no colo. Atrás, com a caligrafia que eu nunca esqueceria, ele havia escrito: para que você se lembre de que meu silêncio nunca foi falta de amor. Só covardia. Guardei aquela foto dentro de um livro de poesias que ele me deu no nosso primeiro Natal juntos. E desde então, ela está lá. Não como lembrança de um amor perdido, mas como marca de uma ferida que virou cicatriz. Porque a gente não escolhe tudo, o que vive, mas pode escolher o que carrega. Hoje, quando sento aqui nesse jardim e olho o céu alaranjado no fim da tarde, percebo que carrego mais do que dor. Carrego resistência, coragem e uma espécie de amor diferente. Um amor por mim mesma, que demorou tanto para nascer. Amar alguém profundamente, mesmo depois de tanto tempo, não é fraqueza. É prova de que o amor verdadeiro existe. Mas continuar vivendo mesmo com o coração partido, isso sim é força. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter amado tanto.
E eu sorrio. Porque amar nunca foi o problema. O que me destruiu por dentro foi o silêncio, a mentira, a falta de escolha. Mas agora eu escolhi falar. E talvez, ao contar essa história, eu tenha aberto espaço para outras vozes que também ficaram presas no tempo. Se você ouviu tudo isso até aqui, obrigada. Você me ajudou a dar um fim digno à história mais mal resolvida da minha vida. E eu espero, de verdade, que algo dessa narrativa também tenha tocado aí dentro de você. E se você também carrega uma ausência antiga, uma saudade que nunca se explicou, ou um amor que virou memória, saiba que você não está só. Aqui, nesse cantinho do canal, tem espaço para cada história mal contada, cada lágrima guardada, cada final que nunca chegou, porque às vezes tudo o que a gente precisa é que alguém escute. Então me conta, de onde você está ouvindo essa história? Qual cidade, qual pedacinho do Brasil te abraça agora? Escreve nos comentários. Vai ser bonito demais ver até onde essa história chegou. E lembra, você não precisa de respostas para recomeçar. Às vezes, basta respirar fundo e dar o primeiro passo. A vida sempre espera por nós, mesmo quando a gente pensa que é tarde demais.